E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Queria passar hoje por alguns resultados, né? Principalmente de Copa São Paulo de Futebol Júnior, falar de Paulista, Carioca. E eu queria finalizar aí para a gente ver um pouquinho da coletiva do Abel Ferreira, para ele explicar mais ou menos o que aconteceu. O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista, é o atual campeão e empatou o jogo que teve 2 gols impedidos. Enfim, já vamos falar desse jogo rapidamente. Resultados da Copinha, tá? E aqui a gente teve alguns resultados inesperados, na minha opinião. Se nos 2 dias atrás ficou difícil escolher quem foi a surpresa e quem foi a decepção. Hoje vão entrar vários times como surpresa e como decepção. Não, hoje foi um dia bem atípico, né? Se a gente parar para pensar, porque os favoritos vinham confirmando e acabaram caindo alguns que para mim eram muito favoritos, como é o Corinthians, por exemplo. Mas vamos aos resultados rapidamente, né? Chapecoense perdeu do Mirassol, aqui para mim já foi uma surpresa. Palmeiras 4-0 no Juazeirense, o Palmeiras sobrando, né? O atual campeão ainda tem motivo de sobra para continuar confiando, o torcedor, né? Tem motivo de sobra para ainda continuar acreditando no bicampeonato, enfim. Tá muito bem o Palmeiras. O Avaí perdeu do Floresta aqui também, para mim, outra surpresa. O Atlético Paranaense venceu o Grêmio. Esse jogo bom, hein? 3-2 contra o Grêmio. O Cuiabá perdeu do Cruzeiro. E aqui, né, uma das surpresas para mim, por mais que o Sport, a gente uma equipe tradicional, o Corinthians é um super campeão de copinha, né? E não deixou de surpreender isso aqui, 2-1. Jogo de virada, tá? O Corinthians sai na frente, o Sport consegue uma reação. E o Corinthians não conseguiu fazer nada meio que para parar a reação e mesmo depois ter a sua própria reação para buscar um empate, uma virada para cima do Sport, tá? O Goiás venceu o Fluminense 2-1. Novo Horizontino passou por Curitiba, mais uma disputa de penalidades. Foi no 4-3 na disputa de penalidades, tá? E aí, por isso que eu falei, cara, eu vou escolher quem foi a decepção, quem foi a surpresa. Cara, acho que não dá para incluir só um time no pacote, porque você pode até pensar assim, o Corinthians é muito campeão de copinha e foi eliminado pelo Sport, mas o Sport não é um time sem tradição nenhuma, né? É uma baita camisa. Por isso que eu falo assim, se você for comparar, Goiás e Fluminense também, não dá para... São duas camisas pesadas, né? Então, assim, não dá para falar que para mim, o Corinthians era favorito, o Fluminense era favorito, mas daí... A copinha, ela é diferente do profissional. É isso que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De entender que a copinha é muito diferente do profissional. Óbvio que muitas vezes a gente acaba projetando, né, o time profissional, a expectativa que se cria no time profissional para o time de base. Mas é muito diferente, né? Então, cara, eu acho que dá para colocar várias equipes como surpresa, como decepção. Eu não vou escolher um. Hoje, infelizmente, eu vou ter que ficar em cima do muro mesmo, eu vou muretar, porque alguns resultados que eu não imaginava, tá? Não imaginava. Se você perguntasse para mim quem que ia passar, e de novo, obviamente que a gente acaba projetando aquela... Se fossem os profissionais, né? Aí você meio que acaba projetando, mas para mim passaria para Chapecoense, Palmeiras confirmou, Avaí teria passado, aqui eu não sei, né? Aqui é um jogo realmente difícil, Cruzeiro... Para mim, Corinthians, todo respeito ao Sport Goiás, mas para mim passaria Corinthians e Fluminense, né? Coritiba aqui passaria também, acabou ficando de fora, eliminado pelo Novo Horizontino. Então, eu não digo que foram grandes surpresas e grandes decepções, mas foi uma surpresinha e uma decepçãozinha, se é que eu posso dizer assim, né? São Paulo vai entrar em campo, Botafogo também, jogo bom aqui contra o Bragantino, tá? Então, Santos também contra o Bahia, o Internacional, o Atlético Mineiro, então... Vários jogos bons também no domingo. A gente vai acompanhar tudo. Amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais sobre eles. Início do Campeonato Paulista, tá? O Campeonato Paulista começou no final de semana e tivemos alguns resultados legais já, né? O São Bernardo venceu o Inter de Limeira, a Lusa, né? Portuguesa de Desportos, perdeu, hein? Voltando à Série A do Campeonato Paulista, perdeu do Botafogo de Ribeirão. Santo André venceu o Guarani e o Palmeiras aqui empatando com o São Bento, e Santos perdeu o Santos perdeu não, o Santos estava perdendo o jogo do Mirassol. O Mirassol estava bem na partida, fez o gol, e aí a gente fala,
Tá, o gol não é nenhuma surpresa, porque coroava a equipe que estava jogando melhor naquele momento e o Santos conseguiu ter calma, paciência. Um jogo que foi para homenagear o Rei Pelé, né? Teve homenagem, a esposa do Pelé estava presente, então foi um jogo para homenagear o Rei. O jogo parou em um momento para que acontecesse, né, os torcedores pudessem prestar suas homenagens. Tudo. Foi bem legal. O Santos consegue confirmar aí. E o Palmeiras, por exemplo, atual campeão, acabou não confirmando, né? Jogo que o São Bento cara, assim, foi pro Allianz Parque com a proposta de se defender e se defendeu muito bem. Então, assim, falei aqui no começo do podcast, Palmeiras teve duas grandes oportunidades, 2 gols impedidos. O São Bento talvez já bem no finalzinho, cara. Surreal, assim, quase fez um gol assim sem goleiro e quase fez o gol da vitória. Seria um castigo dos mais terríveis, né? Mas terminou no 0-0. Palmeiras não praticou um grande futebol. O primeiro tempo talvez tenha sido melhor, mas não praticou um grande futebol. Fica evidente o início de temporada bem lento. Mas mesmo assim, mesmo sem fazer um jogo brilhante, né, um jogo de encher os olhos, o Palmeiras foi superior. Era a equipe que ia para cima, que tentava buscar alguma coisa. E o São Bento se mostrou muito resiliente. Porque sempre assim, o Palmeiras não estava jogando bem, mas vira e mexe, um jogador do Palmeiras ficava assim, ele e o goleiro. Ele e o goleiro. E aí no último momento aparecia um jogador do São Bento para fazer para entrar na frente da bola, né? Para bloquear a bola. Pô, dadas as devidas proporções, foi meio que aquele Argentina e Arábia Saudita, né? Que, cara, assim, no segundo tempo daquele jogo, a Argentina não tava jogando bem? Não tava. Só que, assim, vira e mexe, os argentinos recebiam a bola, era ele o goleiro, quando ia chutar, aparecia do nada um jogador de verde na frente. Nesse caso, o jogador de São... Foi o inverso, né? O jogador de verde que estava atacando e vários momentos, né? Pelo menos umas 5, 6 vezes. O Palmeiras teve essa... Falei, de novo, não tô falando que, amassou, não é isso. Teve domínio do jogo, porque o São Bento respeitou e foi para se defender. Estamos voltando para a Série A, vamos enfrentar o atual campeão. Temos que ser comedidos e temos que jogar de acordo com a nossa capacidade. Foi isso que eles fizeram e fizeram muito bem. Executaram muito bem a estratégia para enfrentar o atual campeão, tá? A Copa, tá falando da Copa do Mundo. O Campeonato Paulista, né? Taça Guanabara. Os cariocas vão falar que realmente o Campeonato Carioca é a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo deles. O Fluminense venceu aqui o Resende, né? O Vasco com um time reserva enfrentou o Madureira, meio que decepcionou, começou bem o jogo, mas depois um segundo tempo já muito mais fraco, enfim, já não virou legal, né? Não virou legal. Nova Iguaçu empatando aqui com o Volta Redonda, tá? Você pode estar vendo aqui, o Flamengo está em segundo e o Flamengo vai jogar. O Flamengo teve aquele jogo antecipado da 5ª rodada, né? Para quem não se recorda, jogou com os times reservas. Inclusive foi esse jogo em que aconteceu aí aquela polêmica, né? Do cântico das arquibancadas, com uma abordagem não tão legal, se referindo ao rei do futebol, ao Pelé e ao Maradona, né? Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que o canto de torcida, eu não vou legitimar canto nenhum. Só que a gente sabe que cantos de torcida tem coisas cabulosas às vezes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na Inglaterra tinha um time da Inglaterra, eu esqueci o nome da equipe agora. Eles em dado momento do jogo, a torcida organizada deles fazia um barulho tipo de uma cobra. Esse barulho era uma referência... Era uma alusão, uma referência às câmaras de gases dos nazistas, né? Então você vê assim, cântico de torcida é as coisas mais bizarras possíveis. Só que esse negócio é muito pesado. Eu fui para um extremo absurdo, né? Obviamente que eu não estou fazendo a comparação, eu só estou querendo dizer que às vezes das arquibancadas vem algo que a gente não concorda e que a gente eventualmente abomine. Mas, cara, é cântico de arquibancada, então a gente pode esperar absolutamente tudo. A camisa verde e amarela, que é a organizada, entre aspas, da seleção brasileira, também tem um cântico em relação ao Maradona.
que eu também pô, eu acho bizarro, eu acho zoado, mas vem coisas bizarras e aí equipes e equipes, países e países, isso vai continuar acontecendo, né? Então não vou entrar nesse nível de detalhe nessa discussão, porque agora eu queria pular para a coletiva do Abel Ferreira. Coloquei aqui numa velocidade, vai ficar um pouco acelerado, então se parecer se ficar até um pouco cômico, eu já peço perdão aqui ao professor Abel Ferreira, né? Não é a intenção, não é, obviamente, que fique engraçado, é só para acelerar, para a gente tentar repercutir o máximo possível, não ficar um vídeo gigantesco, tá? Canal oficial do Palmeiras, então se você quiser ver o vídeo eu acho que vai dar para ver o vídeo na íntegra, tem cerca de 20 minutos. Vamos ver, cara, se eu não queria gravar um podcast gigante, é que a do Rogério Ceni ontem realmente foi uma coletiva mais longa, a gente nem conseguiu falar de tudo, né, de toda a coletiva. Mas vamos tentar isso aqui, vai, vamos tocar o barco logo, porque se eu ficar falando, aí vai levar ainda mais tempo. Abel, boa noite. Tem uma passagem do seu livro em que você fala sobre como o percentual que o Palmeiras tem que dedicar à análise do adversário varia de acordo com o contexto do jogo. Eu queria pegar essa premissa que você tem pensando do outro lado. Num jogo como hoje, é claro que o São Bento vem para cá muito preocupado em pensar no Palmeiras. E a pergunta que eu te faço a partir disso é como um time que está jogando junto já há 3 temporadas, com o mesmo técnico e com boa parte do seu elenco, pode resolver um jogo contra um adversário que vai estudar muito o Palmeiras e que vai pensar muito em anular o Palmeiras como o São Bento fez. É uma questão de criar coisas novas, jogadas novas, mecanismos novos ao longo desse ano, ou é uma questão de aprimorar e tentar a excelência naquilo que o Palmeiras já está acostumado a fazer? Obrigado. Boa noite a todos. Eu ia pela tua última frase. Temos que aprimorar e ir à procura da excelência. É verdade que estes jogos de início da época são difíceis. O nosso adversário teve mérito na forma como nos bloqueou, sobretudo no último terço. A verdade é que nós dominamos o jogo, tivemos vontade, tentamos, mas não conseguimos criar grandes oportunidades de golo. É verdade que fizemos 2. O segundo, estamos a falar de milímetros, ok? É o braço, não é o braço. O VAR decidiu, marcou, está marcado, mas fizemos 2 golos. Mas não tivemos tão fluidos como é normal. Mas também não estava à espera de vir de férias, iniciar, que alguns jogadores nossos também tiveram uma paragem longa, não só pelas férias, mas por lesão. Portanto, isto faz parte do processo, faz parte do caminho e vamos continuar, mas concordo naquilo que tu disseste, é aprimorar aquilo que já fazíamos, fazê-las melhor, recuperar a nossa equipa cada vez mais, carregar as baterias, termos de trabalhar em cima das nossas capacidades físicas, nossas capacidades técnicas, nossas capacidades táticas, porque mentalmente fomos organizados, concedemos uma oportunidade de golo ao nosso adversário. O público também nos ajudou do início até ao fim. Acho que, como te disse, tentamos, entregamos o que podíamos, demos tudo, mas não foi o suficiente para desbloquear a linha defensiva do nosso adversário. Chegámos a fazer gol, como te disse, mandámos ainda 2 ao poste. Mas o futebol é isto, não adianta estarmos aqui a arranjar desculpas, é olhar para aquilo que fizemos, dar os parabéns ao adversário, porque muitas vezes nós tiramos o mérito à equipa grande, mas a mim impressiona-me nestas equipas quando jogam contra nós o quanto é a atitude competitiva deles. O quanto esta é uma equipa que se mantiver esta atitude, uma atitude competitiva desta forma consistente, é uma equipa que seguramente pode andar para outros patamares. E nós temos de estar preparados para isso. As equipas connosco vão trazer o plus da motivação de jogar contra o Palmeiras. E isso é bem evidente, mas como te disse, nós demos tudo o que podíamos hoje, mas sabemos fazer melhor, sabemos e vamos continuar o nosso caminho. Só para repercutir rapidinho isso que o Abel falou, né? Ele reforça alguns pontos importantes, início de temporada. E ele começou, eu não falei sobre isso, mas ele começou o jogo com o Jailson. O Jailson ficou muito tempo parado por lesão. Ele se machucou no começo do ano passado. Para quem não se... Talvez... para algumas pessoas nem se lembram mais que o Jailson é jogador do Palmeiras. Ele começou no ano passado. E o Abel Ferreira, naquela altura, ele elogiava muito o Jailson. Né? A forma como ele jogava, a forma como ele treinava. Voltou agora. Então, eu imagino que o Abel começou com ele e não com o Gabriel Menino, muito mais para dar ritmo. E ele toca nesse ponto também. A gente está voltando das férias, e teve gente que ficou ainda mais tempo fora por lesão. O próprio Rafael Veiga também ficou bastante tempo fora por lesão, entrou para jogar também. Então acho que esse primeiro jogo, o Abel, a gente sempre acompanha as coletivas do Abel depois de uma derrota, depois de um empate, onde o Palmeiras tem oportunidades e acaba não saindo com um bom resultado. Ele sempre fica muito irado. Ele às vezes é muito grosseiro nas suas respostas e ele tá muito calmo, ele tá muito tranquilo. Eu acho que ele foi com esse pensamento, com essa mentalidade de, cara, eu preciso começar a temporada
e dar ritmo para aqueles jogadores que ficaram muito tempo fora, porque eu vou precisar deles no meio da temporada. Então acho que o Abel começou com essa proposta. Ele elogia, obviamente, a postura do São Bento, que é o que eu falei, cara, eles foram muito bem dentro da sua proposta. E ele elogia outro ponto, ele toca no outro ponto que essas equipes, quando enfrentam o Palmeiras, elas entregam um pouco mais. Se fizessem isso com outros adversários, talvez poderiam estar em outro patamar. Às vezes, ele já falou isso em algumas coletivas no passado, com um certo tom de ironia, né? Os caras vêm aqui, jogam o máximo que der, vamos ver o restante da temporada como é que vai ser, né? Eu acho que o Abel ele tem que se sentir lisonjeado e ele tem que agradecer pelo fato dessas equipes com menos tradição, com menos camisa, enfrentarem o Palmeiras como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque isso prepara o Palmeiras para grandes adversários. Né? Isso acaba preparando. Então, é óbvio que dessa vez ele não ironizou, ele até elogiou e falou que se praticassem esse futebol com outros adversários, poderiam estar em outro patamar. Né? Mas muitas vezes ele ironizou cara, ele tem que tirar vantagem disso. Isso só beneficia o próprio Palmeiras. Eu falei isso no ano passado, que quando ele enfrentou o Avaí, se eu não me engano, foi um jogo muito difícil, foi o Avaí, eu não lembro se foi o Avaí ou se foi o Goiás. Eu sei que foi um jogo muito difícil, ele falou, cara, esses caras vêm aqui, fazem um jogo da vida, vamos ver depois no restante da temporada como é que vai ser, né? Um tom de bastante ironia, ele tem que ficar feliz. Porque assim, estão respeitando muito o Palmeiras e estão dando ao Palmeiras uma oportunidade que outros não terão. Cara, eles vão jogar a vida, então é um jogo meio que preparatório pra gente, para enfrentar os adversários mais tradicionais e, cara, assim, os rivais estaduais também. Então, importante ponto que ele destacou, início de temporada, né? E para quem não lembra da pergunta, o cara falou, né? O repórter, como é que o Palmeiras se prepara para esse tipo de jogo, né? Buscando alternativas, excelência, como eles citam, né? Tentar outras opções, enfim, buscar opções que permitam ao Palmeiras mudar o destino do jogo. Mas isso naturalmente vai acontecer ao longo da temporada. Abel, boa noite. A decisão para a estreia do Campeonato Paulista, ela é de força máxima em campo. Agora o que eu queria ouvir de você em relação ao planejamento para essas primeiras rodadas e as primeiras semanas do Palmeiras na temporada de 2023. Porque num recorte dos 5 primeiros jogos, tem um clássico contra o São Paulo, já no próximo domingo pela terceira rodada, e depois um jogo de meio de semana e uma partida valendo o título contra o Flamengo já em Brasília. A sua ideia é de um rodízio nesse período inicial de trabalho, foco principalmente nesses 2 jogos, um de fato valendo o título e um contra um adversário, né, contra um rival. Qual que é o planejamento do Palmeiras nesse início de temporada, pensando nos atletas? É foco dia a dia, é perceber como é que os jogadores vão recuperar, é perceber como é que nós vamos conseguir recarregar as nossas baterias e estar próximos dos nossos níveis normais. E jogo a jogo, não te vou estar a dizer que se vamos fazer rodízio ou não, se vamos trocar 5 jogadores, se vamos trocar 4, sei que há jogadores que tiveram lesionados e têm que ter jogo, têm que recuperar, têm que voltar à sua forma normal, e isso é só jogando, não é fazendo rodízio. Mas, como te disse, desde que chegamos aqui, tenho dúvidas que vai jogar sempre a mesma equipa, seguramente que vamos alterar alguns jogadores, até por fruto de algumas saídas que nós tivemos, testar uma outra situação, perceber quais são as melhores soluções, é isso que nós vamos procurar fazer, e logicamente com a intenção clara, porque o Palmeiras em todas as competições que entra, a nossa intenção é lutar pelo título, e é isso que nós vamos fazer, mas neste momento não te consigo dizer se vamos fazer muito rodízio, se não vamos trocar 3, 4, 5, acredito que vamos fazer algumas trocas, mas não, tem que ser jogo a jogo, ver como é que os jogadores estão, e recuperar esses jogadores que te disse. Temos jogadores que ficaram lesionados muito tempo, uns de joelho, outros de entorse no pé, portanto nós queremos recuperar rapidamente estes jogadores, a sua máxima força, a sua máxima forma, e só jogando. Abel. Por essa resposta do Abel, acho que fica evidente que ele vai dar mais sequência, mais ritmo, vai utilizar mais o Jailson, o Veiga, que foram, principalmente o Jailson, ficou muito tempo fora, e para ganhar ritmo de jogo. O único jeito de você melhorar, ganhar ritmo de jogo é jogando, né? Não dá só para treinar. Então acho que ele vai por esse caminho mesmo. Não acho que o Abel, isso é uma opinião pessoal, não acho que o Abel vai ficar fazendo muito rodízio, pelo menos nesse início. Ele vai tentar aproveitar cada segundo de cada partida até o jogo da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, porque ele sabe que o Flamengo começou a preparação antes. O Flamengo está se preparando para o Mundial de Clubes, então ele está nessa de precisamos meio que recuperar esse tempo perdido. E para fazer isso a gente precisa jogar o máximo possível. Todo mundo que eu vejo que vai ser titular dessa partida vai ter que jogar, ou não só titular, mas que vai ser com, sei lá, um 12º, um 13º jogador, que ele sabe, ele tem a convicção que vai entrar ao longo da partida. Aí eu acho que ele vai colocar esses caras para jogar, para ganhar ritmo de jogo e estar mais preparado
para a Supercopa do Brasil. Ainda em cima dessa parte final da sua resposta, um dos jogadores importantes que você perdeu para essa temporada, o Danilo, você começou com o Jailson hoje, depois entrou o menino, tem o Fabinho, que é jogador da base. A minha pergunta é óbvio que é difícil você achar um substituto à altura para um jogador como o Danilo no elenco do Palmeiras, no futebol brasileiro não é fácil. Mas qual o tamanho desse problema para você? Você acha que dentro do elenco você tem atletas que conseguem mais ou menos suprir a expectativa, você pode mudar o esquema ou você vai eventualmente correr atrás de algum reforço com características próximas? Claro que temos que correr atrás de reforço. Assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e não é, paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido. Portanto, eu disse-vos o ano passado que se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade custa dinheiro. Aí ficou aquela dúvida, né? Eu até falei no podcast recente, assim, o Palmeiras precisa contratar alguém pro lugar do Danilo. Na minha opinião, eu falei, eu não acho que é necessário. Porque eu falei, vamos tentar utilizar o Gabriel Menino. É um atleta de um perfil diferente. Ele não cumpre a mesma função tática do Danilo, não vai cumprir. Mas o Abel, ele adapta o jogo. Ele não vai ficar preso àquele esquema de jogo da ideia que o Danilo podia cumprir. Aí, pra quem não se recorda, o Gustavo Scarpa, que ele saiu e parece que é o fim do mundo pro torcedor palmeirense. O Palmeiras foi bicampeão da Libertadores sem o Scarpa de meio campo. O Scarpa já jogou de ala esquerdo, o Scarpa já fez papel de lateral esquerdo, para nessa temporada, de fato, ele vir pro meio, com a lesão do Veiga, ganhar espaço, dominar aquela região do campo, ganhar confiança e se tornar o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas até então, o Scarpa não era esse jogador de meio campo. Então, assim, às vezes o torcedor fica nessa de saiu o Scarpa, saiu o Danilo, fica meio que naquele desespero de precisamos contratar, É óbvio que precisa contratar e o Abel ele deixa isso claro. Nós precisamos trazer. Se não sair ninguém, não precisamos trazer. Mas como saiu, precisamos trazer. É urgente? É desesperador? Eu acho que não. Por isso que eu falei. O Abel, ao longo dessa jornada no Palmeiras, ele já mostrou que é um cara que ele vai mudar esquemas táticos, ele vai improvisar jogadores, ele vai encontrar soluções com as peças que eles têm. Que o Palmeiras tem. Se o Palmeiras não trouxer ninguém, ele vai dar uma coletiva ou outra meio aborrecido, mas ele vai encontrar um jeito, né? Ele vai encontrar uma solução. O Palmeiras está com uma pendência ainda com o Peñarol, né? $1 milhão a ser pago para o Peñarol, cerca de 5 milhões de reais. Você pode... É estranho, para mim é estranho, porque uma equipe como o Palmeiras, com a saúde financeira que tem, a gente só pode imaginar que o Palmeiras priorizou pagar outras dívidas, né? Mas essa dívida é uma dívida que o Peñarol já acionou a FIFA, e se a FIFA decidir dar causa para o Peñarol, o Palmeiras não vai conseguir contratar. Vai ficar com um bloqueio, uma restrição para contratar. É óbvio que se chegar nesse ponto, o Palmeiras vai dar um jeito e vai pagar. Mas entenda que a situação... O cenário que foi criado é de ser uma equipe super poderosa e insanamente rica. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É muito organizado, tem uma dívida relativamente baixa, mas tem uma dívida. O Palmeiras está cumprindo, está pagando, né? Está honrando os seus compromissos e diante disso deixou de honrar um compromisso importante com o Peñarol, que é uma parcela. A compra do Piquerez foi parcelada, mas uma das parcelas o Palmeiras não pagou. É isso que os caras estão reclamando, né? Então tá tão fácil assim. O Abel até reforça. A gente tem a responsabilidade da gestão, mas a gente também tem que ter a responsabilidade esportiva. Vamos ver como é que o Palmeiras vai fazer, se vai buscar alguma peça de reposição, que não vai ter a mesma qualidade do Danilo, não vai, isso é fato, mas o Abel é um cara que ele sabe improvisar, ele sabe mudar o perfil, o jeito de jogar de alguns atletas e na minha opinião, isso é minha opinião, eu acho que valia mais o esforço do Abel tentar recuperar ou dar uma nova cara, um novo perfil de jogo para o Gabriel Menino, que aí sim teria um potencial de revenda gigantesco, e aí com a venda do Menino, trazer um cara. Mas eu acho que a ideia dele é justamente isso, assim, de repente eu trago um cara, meio que para ficar
meio que para ficar na sombra. Se ele estourar, se ele arrebentar, ele vai assumir a titularidade, mas trazer um jogador para meio que ficar na sombra, porque eu vou apostar no Jailson e no Gabriel Menino. Esse cara vai ganhar ritmo de jogo, ele vai entender o futebol brasileiro, ele vai entender o jeito de jogar, o jeito de trabalhar do Abel, e pensando numa próxima temporada, seria um cara que poderia, um jogador que cumpriria a função ali no meio campo. Imagino que seja essa a ideia também, que eu acho que é muito inteligente, né? É muito inteligente do Abel fazer isso. Agora, eu não digo que precisa desesperadamente contratar, justamente por esse negócio do Piquerez que apareceu, né? Que aí demonstra pra gente que, assim, a situação, ela é legal. O Palmeiras renovou muitos contratos, cara. O Palmeiras renovou muitos contratos. E com essas renovações, vieram certamente aumento. Eu não acho que o aumento de muitos jogadores vai acontecer agora. Vai acontecer, alguns obviamente devem ter recebido um adendo ali no salário, uma melhoria, mas muitos outros devem receber o salário, o aumento de fato vai vir quando o contrato em vigência acabar e começar o novo. Então, assim, de imediato muda alguma coisa? Eu acho que não muda alguma coisa. Deve receber um bônus ou outro, alguma coisinha a mais. O bicho certamente foi pago em relação a títulos, mas o Palmeiras eu não acho que teve um gasto absurdo com essas renovações. Eu acho que o Palmeiras obviamente foca nessas renovações para que mantenha o time base e se manter forte, e aí sim pensar. Segundo, primeiro é isso. Segundo, promover os jogadores da base e aí sim começar a pensar num possível reforço. Boa noite, Abel. Prazer falar com você. Eu queria que você comentasse sobre as ausências das crias da academia do banco de reservas em relação ao Fabinho, o Giovani e o John. Não, opções de treinador só. Não... Nós subimos 7 elementos da base, mas temos os outros, não é? Temos o Menino, temos o Atuesta, temos o Tabata, temos o Veiga. Portanto, isto não há espaço para todos. Para ele já é muito bom estar na base. Foram 7 que subimos, 7 reforços, digamos assim, que nos vão completar o elenco, mas vão ter que esperar pela sua vez, como todos os outros, como fez o Danilo, como fez o Patrick, como fez o Menino, ainda anda à procura do seu espaço. Portanto, aqui já vos disse que a competência não tem nem nacionalidade, nem idade, nem se é da base, nem se tem 40 anos. O problema não é, o problema é rendimento. E neste momento eles vieram da base. Há aqui um gap muito grande, e as pessoas aqui ainda não entenderam isso. Há um gap muito grande entre a base e a equipa principal, que com o tempo, e isso que nós fizemos isso com o Danilo, que não fui eu que o chamei para a equipa A, foi o Luxemburgo que o chamou. É verdade que foi connosco que foi aprimorado, e o tempo não é igual para todos. É verdade, temos e que não falaste, podias ter falado, tinhas essa oportunidade, o Hendrick, não é, que é um fora da caixa, já vos disse, mas os outros vão ter que continuar à procura de espaço, não é? O Fabinho tem a concorrência do Jailson, tem a concorrência do Menino. O ano passado jogou muito pouco, é normal que tenha que esperar, e se vier outro jogador para nos acrescentar qualidade, vai jogar seguramente ao longo do tempo, mas nós temos um elenco muito enxuto, e eu acho que tu és um jornalista inteligente, que vais procurar perceber que nós temos 22 jogadores, 2 jogadores por posição, e os excedentários, que estão a terceira, por exemplo, temos 2 laterais mais o Garcia, temos 4 centrais mais o Naves. No ano passado tínhamos 2 laterais esquerdos mais o Jorge, que nós acabámos por várias questões. É um jogador com aquela qualidade, não sendo titular, o salário que tinha, temos que gerir isto muito bem, portanto, por isso que vos digo que o clube é um clube responsável, não é? Temos o Fabinho, um extra no meio campo, temos John, que é um extra também, e pronto, e ao longo da época vai seguramente a oportunidade para todos poderem jogar, mas isto não dá para tudo, não dá para contratar jogadores, não é? Então aqui o teu colega está-me a dizer que temos que contratar jogadores, estás-me a dizer que temos que apostar na base, não é? Temos que seguir um caminho. Agora tá na base, né? Chamou atenção, porque a gente imaginava que um ou outro ia aparecer nos relacionados, e o Abel ele já falou isso, assim, quando meio que tentaram apressar, né, a entrada do Hendrick, ele sempre falou, cara, vai ser no meu tempo, porque eu sou treinador, vai ser no meu tempo. E o Abel ele mostrou que é um cara que não vai apressar, ele não vai comer etapas, ele vai pouco a pouco. Ele já teve que utilizar alguns sim, mas ele tem esses jogadores que estão compondo o elenco profissional, né? Ele cita aí, por exemplo, o Tabata, né? Quem que ele falou mais? O Atuesta, se eu não me engano. Então, assim, ele tem que primeiro, né? Ele tem que primeiro. Tá todo mundo, ok, apto para jogar. Então, ele tem que primeiro dar chance para esses caras, oportunizar esses caras. Oportunizar a palavra popular com o Tite, né? Tem que oportunizar esses caras e aos poucos dar sequência, dar ritmo para os jogadores da base, que a temporada vai permitir isso, né? Mas ele não vai apressar a etapa. Ficou claro que ele não vai
comer etapas, ele vai deixar. Ele vai começar a promover a garotada se vê que no treinamento, quando bater diferente com o Gustavo Gomes, por exemplo, como é que o cara vai reagir? Né? Óbvio que eu faço essa comparação porque ele fez essa comparação em relação ao Endrick, né? Só que o Endrick é atacante, é diferente. Então vai ser um negócio que vai ser gradual e eu acho que a gente não vai ver tão cedo aí uma garotada da base jogando ao lado do Endrick, por exemplo. O Endrick é muito fora da caixa, como destacado pelo Abel Ferreira. Boa noite, Abel. Eugênio Alemão, Bate-Fundo Esportivo. Bom ano. Obrigado, igualmente. Você é conhecido como um bom montador de times. Base do Sporting, Braga, PAOK. O que te desafia mais neste momento? Montar o Palmeiras de 2 anos atrás ou reinventar esse grupo vencedor? Olha, é verdade que nos outros clubes não ganhamos títulos, mas o clube ganhou muito dinheiro. O Braga, o PAOK, por exemplo, é verdade que nós não conseguimos os objetivos desportivos que queríamos, mas conseguimos os objetivos financeiros, que é a valorização dos jogadores, que é a venda de jogadores, que é o clube poder, a curto prazo, poder pagar a quem deve para depois se reforçar e poder investir, sim, na parte financeira. Agora, eu já vos disse isso, nós não vamos inventar nada, eu não inventei o futebol, vamos perceber como é que os nossos jogadores vão lidar com 2 anos seguidos de títulos, mas é passado, não foi foram 2 anos seguidos de muitos títulos, é passado perceber até que ponto ou até onde vai a nossa ambição, a nossa determinação, a nossa vontade, e eu acredito que sim, que está aí. Hoje não faltou nada de atitude, de vontade, faltou sim voltarmos aos nossos normais, e depois esta vai ser o nosso mantra este ano, é fazer o mesmo, mas melhor. É termos qualidade nos cruzamentos que hoje não tivemos, é termos qualidade na finalização que hoje não tivemos e construir da mesma maneira que construímos. Hoje chegamos muito rápido à zona 3, mas depois da zona 3 faltou-nos a qualidade normal de alguns jogadores que a têm, mas que estão ainda, como te disse, a um nível abaixo. Portanto, não vou inventar o futebol, o que vamos fazer é rapidamente recuperar os nossos níveis técnicos, táticos, físicos, mental está lá, e aprimorar, fazer melhor que o que fizemos o ano passado, independentemente, é verdade, o teu colega falou, perdemos um jogador-chave, ponto. Mas quem vem e paga 20 milhões por um volante, há decisões que o clube tem que tomar, só há decisões mais fáceis, outras mais difíceis, cabe-nos a nós, como disse. Nestes 2 anos, em termos financeiros, foi absolutamente extraordinário para o clube. Em termos desportivos, extremamente também extraordinário para o clube, achamos as nossas despesas, pagamos a quem devíamos, somos um clube responsável. Agora, como te disse, vamos à procura de jogadores que saíram, vamos à procura de 2 jogadores que nos venham a acrescentar qualidade, e isso é preciso investir, senão não há outra forma. É verdade que temos jogadores na formação com qualidade, mas exigem-nos títulos, não é? A mim não me exigem que paguem as dívidas, a mim exigem-me títulos, e é isso que nós temos que fazer, é ser responsáveis e trabalhar para trazer os melhores reforços possíveis. Não é preciso estar aqui a criar confusões, nelas não existem, é nós voltarmos a sermos aquilo que já fomos e que seguramente vamos ser com o trabalho contínuo, que é isso que nós fazemos. Só para fechar, né, comentando aí na pergunta anterior, que ele mencionou o Jorge, né, que foi pro Fluminense. Pô, o Jorge meio que ficou sendo o 3º jogador, então pelo salário que ele tinha, precisava dar... E aí são alguns erros, na minha opinião, porque o Abel fala em reforços, né? O Jorge chegou ao Palmeiras com um salário alto e meio que acabou virando o 3º lateral esquerdo. Então, vieram alguns jogadores recentemente, o Lopes, Merentiel, que o Palmeiras está querendo emprestar ou vender, eu não sei, eu acho muito provavelmente emprestar. Teve esse próprio Atuesta. Assim, eu começo a me questionar que o Abel fala que precisa trazer reforços. Que, vão me cobrar pelos resultados esportivos. E ele meio que nem respondeu a pergunta do jornalista, né? Que a pergunta foi, é mais fácil montar um time ou manter o time campeão, né? Ele acabou não respondendo. O que ele respondeu vai ter que... serei cobrado por resultados esportivos, só que para manter o nível de competitividade, os resultados esportivos, ele precisa de reforços. Só que é o que eu falei, eu muito me questiono os reforços que o Palmeiras traz. Muito me questiono, porque trouxe alguns reforços, de todos os reforços recentes que o Palmeiras trouxe, eu acho que o único que virou mesmo, foi os que viraram mesmo, né? Foi o zagueiro Murilo e o Piquerez, o lateral esquerdo Piquerez. Fora isso, na temporada passada, por exemplo, o Palmeiras trouxe vários jogadores e esses caras sequer estão perto de ser titular. E se falar que um deles é reserva imediato, eu também acho que não é. Então, assim, muito me questiono o Abel tá cobrando reforços, ok, mas qual a qualidade dos reforços que vão vir também? Porque esses reforços que estão vindo do Palmeiras, eles não são baratos. Eu falei, eu vou repetir, ao longo da temporada inteira passada, eu falei, cara, eu acho que esses caras que vieram, tirando o Jorge que já saiu,
mas os caras que vieram, eles vão crescer com o Abel Ferreira. Eu tenho essa convicção, porque muitos jogadores demoraram a maturar. Alguma coisa acontece que no Palmeiras leva tempo. O Scarpa levou tempo. O Rafael Veiga, para quem não se recorda, levou tempo. O Rony levou também muito tempo, muito criticado pela torcida. Então, esses atletas que estão levando muito tempo para maturar. Eu acho que essa galera vai virar. Mas o que o Palmeiras precisa, ao meu ver, no meu entendimento, pelo que o Abel tá falando, é de um cara que vai chegar e que não vai precisar de tanto tempo de adaptação, que não vai precisar de uma temporada inteira para adaptação. E aí, por isso que eu falo, muito me questiono o que vai ser esse mercado do Palmeiras, se de fato o Palmeiras ir para o mercado e trouxer alguém. Abel, boa noite. Feliz ano novo. Queria te perguntar, durante toda a sua trajetória no Palmeiras, um dos principais jogadores que se destacou foi o Rony, até jogando mais centralizado, né? Como você disse, o Hendrick é um jogador fora da curva e pede posição, pede passagem mesmo. E em determinado momento do jogo, você utilizou até os dois mais centralizados ali, até porque o jogo exigiu isso. O Rony hoje, você enxerga apenas como um jogador que vai competir pelo lado de campo, a gente sabe que ele é titular, ou realmente é um jogador que poderá atuar pelas duas posições? Não pode, é isso mesmo, pode atuar pelas duas posições. Temos que perceber que os jogadores podem entrar e é um jogador que nos faz essas duas. É verdade que nós temos dado agora a oportunidade ao Hendrick de jogar, mas seguramente não vai jogar os jogos todos. A mesma coisa com o Rony, são duas soluções que temos. Como disse, temos o elenco bem curtinho e logicamente com jogadores também da formação, para se houver aqui alguma lesão, algum castigo, poder colmatar com jogadores da base, mas estamos a contar com ele para essas duas posições, sim. Abel, boa noite. Ainda falando um pouco dessa montagem de elenco, né, para a temporada, nenhuma contratação, o time sendo mantido. Hoje a gente percebeu que o Merentiel ficou fora do banco. É alguma coisa já visando uma saída do jogador? Eu queria que você fizesse essa relação entre Merentiel e Rafael Navarro, porque foram dois atletas que brigaram por uma posição ano passado. O teu Lopes também, que teve um investimento alto. Se você pudesse falar, por favor. Muito boa pergunta, é muito simples. Um é brasileiro, o outro é estrangeiro. E eu tenho que optar por um brasileiro, né? E tem que sobrar, eu não posso ter 6 jogadores no plantel estrangeiros, não posso. E mais, o Merentiel, o Miguel sabe quanto nós gostamos dele, e com a entrada do Hendrick fica mais difícil ainda, e portanto nós temos que olhar não só para aquilo que são os interesses da equipa, mas também para aquilo que são os interesses do jogador. E nada como falar com o jogador abertamente e dizer-lhe, estão 6 estrangeiros, há sempre um que vai ficar de fora. O Lopes, nós acreditamos nele, é um miúdo, é um moleque, é um investimento do clube, não só para a curto prazo, mas a longo prazo, e portanto nós não podemos ter 6, e ele sabe disso. Mas ninguém lhe disse que nós não contávamos com ele. A única coisa que eu lhe disse, temos uma conversa franca, sincera, que o espaço para ele em função da subida do Eric, porque podia acontecer ou não, nós não sabemos, o futebol é sempre muito dinâmico, e para ele estar a ficar de fora, ou ele ou com o Cevic, tínhamos que tomar uma decisão, e o primeiro a poder ter alguma possibilidade, nós vamos fechar o plantel por aí. Portanto, a decisão é essa, entre um brasileiro ou um estrangeiro, nós optamos pelo brasileiro. Boa noite. Não falei da pergunta anterior, né? Que foi em relação aos atacantes. Tem muito o que falar, né? É muito claro que o Abel vai contar com o Hendrick e com o Rony sendo um cara que pode fazer o papel de centroavante mais centralizado, ou pode ser ponta. Pela transformação que ele teve, hoje ele é um jogador mais completo, ele é mais um camaleão, ele vira mais um coringa pro Abel Ferreira, então pode cumprir esse papel, os dois podem jogar junto. Em relação a agora, é o que eu falei, agora as recentes contratações, perguntado falta de espaço, por exemplo, do Merentiel, tem o problema da limitação de estrangeiros que podem ser relacionados, e ele meio que vai pagar o pato, como aconteceu com o Kusevich, destacado pelo próprio Abel Ferreira. E o Hendrick, já fica claro nessa resposta que ele assumiu uma prioridade. Então ele estava no fim da fila. O Palmeiras trouxe o Lopes, que ele falou que é um miúdo ainda, né? O Merentiel, e o Hendrick passou à frente dos dois. Já ficou claro isso. Um cara muito diferente, cortou a fila, e o próprio falou, se tiver que escolher entre um brasileiro e um estrangeiro, ele vai ter que escolher por um brasileiro, justamente por essa limitação de jogadores que podem ser relacionados, né? Então, esse Merentiel vai acabar perdendo espaço, disse que conversou abertamente com o jogador, e por isso que eu acho que se fala da questão de emprestá-lo, né? Para que ele continue jogando e ele consiga colocar em prática aquilo, desenvolver o seu potencial, para que o Palmeiras possa usufruir disso, se é que a gente pode usar esse termo, no futuro, como aconteceu com o Veiga, por exemplo. Quando ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, cresceu muito nesse período, como o próprio Veiga destaca isso, ele cresceu muito, né, nesse período que ele teve essa oportunidade de sair do Palmeiras, ter essa outra vivência, de seguir jogando, manter-se num nível competitivo, numa grande equipe.
Então eu acho que é importante, né? Você vai acabar perdendo espaço. É o cara que vai ficar de fora mesmo, em detrimento da chegada do Endrick. E eu acho que seria interessante pro Palmeiras. Ele falou, pô, a gente não pode pensar só no Palmeiras. Tem que pensar no jogador também. Então eu acho que esse atleta deve ser emprestado se aparecer alguma proposta viável aí, ou algum clube que o Palmeiras entenda que não vai rivalizar com o Palmeiras, muito provavelmente ele deve ser emprestado. Abel, Fabrício da Rádio Arena Esportes. Eu queria te perguntar sobre o Endrick. É um jovem, 16 anos, um garoto, que já foi vendido ao Real Madrid. E eu queria te perguntar como que você prepara o mental dele até a saída dele para a Espanha, para que ele esteja 100% com a cabeça aqui no Palmeiras. Assim, como te disse, é um jogador diferente. Porquê? Porque pela idade que tem e a maturidade que já apresenta é fora da caixa, por isso é que o Real Madrid pagou os valores que pagou, porque é diferente. Não é normal tu com 16 anos haver uma compra deste nível. Acho que eu posso estar enganado, mas vocês podem me corrigir. Foi a maior venda de sempre do futebol brasileiro em termos de valor, acho eu. E nós vamos tratá-lo como tratamos os outros. Seguramente que ele no futuro, para o clube que for, para o Real Madrid vai ser tratado da mesma forma. E aqui vai ser igual. Quando o merecer jogar, vai jogar. Quando o treinador entender que tem que ficar de fora, vai ficar de fora, porque não é por ser da base. A cobrança aqui é muito grande, para todos. Não é? Isto aqui, depois de subir, o carimbo base deixa de existir. Não é? Nós queremos rendimento. E, portanto, seguramente ele vai ser tratado igual aos outros. É um miúdo diferente pela idade que tem e pelo rendimento que apresenta. É por isso que é diferente, pela maturidade que apresenta, por isso que é diferente, mas não é por ser diferente que é tratado de maneira diferente em relação aos outros. Vamos olhar para ele, até porque é um jogador com muito potencial, vamos avaliá-lo, vamos acompanhá-lo, vamos ajudá-lo, e eu também espero que ele nos ajude a nós, e é bom poder contar com um jogador com esta qualidade. Abel, boa noite. Vou só ver mais uma pergunta, e aí eu acho que tá bem perto do fim da coletiva, né? Em relação ao Endrick não tem muito o que falar, a gente já falou, o próprio Abel já falou mais de uma vez, o cara fora da curva, tecnicamente e de cabeça também. Isso é uma coisa que muita gente, muito setorista fala em relação ao Endrick, que mentalmente ele é um cara diferente. Ele é um cara muito preparado, né? Então ele, de uma forma geral, ele é um cara diferente, né? Não só no aspecto dentro de campo, mas comportamental também, fora de campo. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Bom ano para você. A gente está aqui para perguntar, logicamente, você está aí no seu direito de responder ou não. Né? E, assim, ao mesmo tempo que você foi pouco cogitado, né, saindo do jogo, tá? Ao mesmo tempo que você foi pouco cogitado para dirigir a seleção de Portugal, você aqui no Brasil é quase que uma unanimidade nacional para dirigir a seleção brasileira. Isso te causa algum sentimento ou nenhum? Olha, o que te posso dizer é que a minha realidade é o Palmeiras. Logicamente, quando tu vês o teu nome associado à tua seleção portuguesa ou brasileira, logicamente que é um orgulho para ti. Mas a minha realidade é esta, é o Palmeiras, é por aqui que eu quero estar. Já vos disse, não agora, mas quando cheguei, sou um treinador de projeto, a não ser, se não ganharmos, bem, isto é o que acontece, as regras é igual para todos. Portanto, como te digo, é um orgulho, mas a minha realidade é o Palmeiras. Abel, boa noite. Bom, aí, né, como é que é? Sem querer fazer, sem ficar de modéstia, né? É óbvio que fica feliz, pô. O nome dele sendo vinculado à seleção portuguesa e à seleção brasileira, motivo de muito orgulho, como destacou o Abel. Mas até antes da Copa eu falava isso, na minha cabeça o Abel só sairia do Palmeiras para ir para a seleção de Portugal. Eu acho que já não vai, né? E para a seleção brasileira eu acho que também não vai. Então deve seguir no Palmeiras, deve cumprir o contrato mesmo. Eu acho que o Abel, ele não é declarado isso, mas o Abel, diante do que aconteceu no último Mundial, eu acho que ele quer tentar mais uma vez. Ele quer tentar mais uma vez de ir lá e de tentar competir e de tentar sair vencedor. Porque ele tem essa ambição de... Pelo menos ele não fala isso declarando de ser ambicioso, ele sempre repete que eu não prometi títulos, eu prometi competir sempre. Mas eu acho que ele, na cabeça dele, diante de tudo que aconteceu, ele quer ter essa mais uma chance de ir para o Mundial e tentar pleitear esse título mais uma vez. Daqui a 2 semanas vocês vão disputar mais uma vez um título. Claro que é bacana, todo mundo gosta de disputar título, mas a gente ainda está falando de 28 de janeiro. Né? E o adversário não é nada simples, é o Flamengo. Eu gostaria que você passasse ao torcedor o que você espera do Palmeiras dia 28 de janeiro. Estágio de preparação, como que os jogadores estão fisicamente, até por causa da pré-temporada. A gente falou isso muito por causa da data, por ainda estarmos falando de 28 de janeiro, e o Palmeiras, se eu não estiver enganado, foi o último a iniciar a pré-temporada. Você acha que o Palmeiras vai estar pronto para essa final? Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista. Eu não começo já a ver o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é, através destes jogos que vamos ter, preparar-nos para esse jogo que vale um título.
Portanto, é isso que vamos fazer perante um grande rival. Mas daqui até lá ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse aqui aos teus colegas no início. Acho que nem eu nem nenhum clube chega de uma pré-temporada e começa a competir, e nós temos que nos lembrar que a equipa que mais competiu nos últimos 2 anos foi o Palmeiras. Disse-vos também ao longo do ano passado que não sabia até onde é que a equipa ia aguentar. Portanto, eu não gosto muito de fazer futurologia, eu não vivo muito. Eu já vos disse várias vezes, vivo no aqui, no agora, eu vivo no presente. E um jogo de cada vez, e falando de futebol é assim que eu gosto de fazer, um jogo de cada vez, analisar os jogadores, perceber onde é que temos que melhorar a equipa, perceber que a equipa, o nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá, falta-nos assim aprimorar, falta-nos fazer, em vez de 2 gols invalidados, um deles ser válido. Portanto, é isso que nós temos que continuar a fazer. O nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá, falta-nos pegar ainda mais confiança, como te disse, os nossos índices físicos, técnicos, táticos, fazer o mesmo, mas melhor, é isso que falta. E quando chegar dia 28, seguramente que nem nós nem o Flamengo vão estar no pico, até porque estamos no início, e eu acredito que uma equipa, quando começa a competir um ano novo, atinge mais ou menos a maturidade competitiva ou a maturidade de jogo a meio da época, independentemente se há um trabalho contínuo ou não, mas é aí que começas a ver o rendimento de uma equipa. Por isso é que eu te digo, ganhar ou perder, temos um caminho para aqui que vamos, temos um plano e vamos segui-lo, independentemente de tudo o que possa acontecer, mas seguramente que nós vamos estar preparados para esse embate no dia 28. Tá? Acabou a coletiva, né? Opa, caraca, que barulheira, foi mal aí, galera. O Palmeiras vai estar pronto, né, para a Supercopa do Brasil, dentro da realidade, né, de você disputar um paulista. Eu acho que o Abel, ele entendendo esse início de temporada do Flamengo também, ele enxerga que o Palmeiras vai chegar lá pronto. Talvez não no mesmo nível que o Flamengo, mas vai chegar pronto para competir, né, para disputar o título. Se vai ganhar ou não, aí é outra história, mas dentro da realidade das duas equipes, de iniciar uma temporada, o Flamengo pode até ter começado muito cedo, mas o que vale mesmo são jogos, né? Você jogar um jogo mesmo, um jogo treino, não vale muito, porque você sabe que é treino, né? O adversário não vai entrar com a mesma pegada, não vai para a dividida com a mesma intensidade. Então você fazer um jogo que tá valendo mesmo, que no caso o Palmeiras vai fazer os jogos do Paulista, o Flamengo vai fazer os jogos do Carioca, as duas equipes vão ter um caminho semelhante até a Supercopa do Brasil, e o Palmeiras, na visão do Abel, vai estar preparado. Então acho que é meio por aí mesmo. Acho que o Flamengo, por ter saído na frente, vai ter uma vantagem física, mas não vai ter uma vantagem tática, por exemplo, porque o Vitor Pereira está começando agora. Então acho que isso que o Abel falou realmente faz muito sentido. Assim. O Palmeiras vai estar preparado porque as equipes estão em situações meio que semelhantes, né? Um Flamengo que tem um treinador novo vai ter que assimilar as ideias do Vitor Pereira muito cedo, muito rápido, mas começou a pré-temporada mais cedo. Então fisicamente eles estão melhores, mas taticamente, de entender as ideias de jogo do Vitor Pereira, ainda está num estágio de maturação. E o Palmeiras no inverso. Entendem 100% as ideias do Abel Ferreira, mas fisicamente o time ainda está numa crescente, vai estar lá num momento ainda bastante inicial, né? Então acho que é meio por aí mesmo, tá? Vou fechar por hoje. Acabei passando muito do horário, né? Não queria ter ficado tanto tempo, até porque a coletiva não foi tão focada no jogo, né? Eu queria ouvir mais a coletiva para entender aspectos táticos, algumas decisões do Abel Ferreira, e meio que foi meio que uma coletiva de início do ano, como foi do Rogério Ceni ontem, né? De meio que falar de tudo que aconteceu, um pouco do quem vão ser as opções, quem pode ficar de fora, reforços com a saída do Danilo. Então foi meio geral. Eu iniciei imaginando que fossem abordar mais o contexto da partida em si, para eu também entender um pouco melhor o que o Abel viu, o que ele gostou, o que ele não gostou. Não falou muito sobre isso, né? E deixou claro que é início de temporada, que é um trabalho que vai evoluir, o time que precisa aprimorar, porque ter 2 gols irregulares, então tem que ir lá e tem que fazer um gol regular, pelo menos, para validar e para sair com a vitória. Então são várias essas coisas. Acho que o Palmeiras não tem nada de preocupante em relação a essa primeira partida, esse início de temporada. O torcedor, eu falei ontem, o torcedor vai ficar tarado por contratação, ainda mais agora com esse resultado. Mas eu falei e eu reforço aquilo que eu já falei. Vou reforçar, vou seguir. Eu acho que o Palmeiras não tem que ter desespero para ir no mercado. Precisa de jogador, como o próprio Abel destacou, precisa porque a temporada é longa, alguém pode se machucar, você pode ter que promover um jogador da base de forma prematura, que é uma coisa que ele não quer, então ele quer ter um cara
um cara formado, um jogador formado, obviamente que formado, não estou querendo dizer que vai ser um cara que vai entrar para assumir a titularidade, formado que ele vai entrar para compor o elenco. Os atletas da base, eles ainda não estão prontos na visão do Abel. São caras que precisam maturar, então você acelerar esse processo não é legal, eu não acho que é isso que o Abel quer. Se o cara rende muito e corta a fila, bom para ele. Mas inicialmente, a ideia inicial os caras não estão prontos, eu preciso de alguém que, se um machucar, o cara vai... Por exemplo, o Jailson machucou no início do ano passado, isso não era esperado. E aí o Abel, quem que vai ser o reserva imediato, aí teve que buscar... E aí fica naquela, precisou de reforço, aí volta aquele mesmo assunto. Então, acho que ele quer ter esses reforços, um ou dois reforços, para dar mais tranquilidade, assim, se eventualmente alguém se machucar, tem um reserva imediato ou tem um terceiro jogador. Tem um terceiro reserva que, ao longo de uma temporada muito longa, todo mundo vai jogar e ele também vai poder oportunizar os jogadores da base e aí sim promover quando ele achar que estão prontos, se chegaram no nível de maturação necessário. Então é isso, gente. Vou fechar por hoje. O podcast ficou longo de novo, já vou pedir desculpas, mas é isso. Vamos acompanhar os jogos da Copinha de domingo, jogos do Campeonato Paulista e Carioca. Amanhã a gente está de volta para repercutir tudo mais e também repercutir alguma coletiva aqui se a gente tiver um pouco mais de tempo, tá? Gente, valeu demais. Forte abraço para todos. Ótimo domingo, né? Ótimo restinho de final de semana para vocês. Forte abraço e até amanhã. Tchau.